Oiê, querendo um manual online do Spectra Face? Sou esteticista e há 10 anos trabalho como distribuidora da Tony Derm para Sorocaba e região. Vou explicar aqui detalhadamente como montar o seu equipamento, o seu Spectra Face. Ao tirar do pacote o seu Spectra Face, ele deve ter vindo com todos esses acessórios: o equipamento, um cabo de energia que é bivoltio, um termômetro que pode ser este modelo ou outro, mas os dois aferem igualmente a temperatura, uma manopla bicorporal, a manopla bifacial que veio com 2 pinos, um prateadinho e um dourado, uma placa de retorno prateada, metálica, e 2 pinos também na manopla monopolar. Qual é a diferença do eletrodo dourado para o eletrodo prateado? O eletrodo dourado, ele é autoclavável. Única coisa é que precisa tirar essa borrachinha ao colocá-lo na autoclave. Lembrando só alguns conceitos da radiofrequência. A radiofrequência é uma onda eletromagnética. Ela não produz efeitos neuromusculares e eletroquímicos. Então, o que ela faz? Ela faz um aquecimento nas camadas mais profundas da pele. E com esse aquecimento, eu tenho uma melhor oxigenação, melhor nutrição, melhor vasodilatação e principalmente uma contração das fibras de colágeno e elastina. Por isso temos uma melhora. A radiofrequência é tão boa, tão famosa, tão maravilhosa, justamente por essa tensão que ela reestabelece na pele. Nesta manopla eu vou escolher os pinos que eu vou colocar, então só lembrando que eu tenho o prateado e o dourado, sendo que o dourado é autoclavável. Então eu vou coloco até o fundo, ó, nos 2 pontinhos aqui, é só empurrar, tá? Empurrei, já está colocado o pino da minha manopla bipolar. Então, quando eu falo que uma manopla é bipolar, quer dizer o quê? Ela tem uma polaridade aqui e outra polaridade aqui. Se eu dissesse que a minha manopla é quadripolar, quer dizer que eu tenho 2 parezinhos daqui. É como se a minha manopla tivesse 4 pinos. Se eu falar que é hexapolar, quer dizer que ela tem 6 pininhos, ou sejam, 3 pares de positivo e negativo, entendeu? Então, todas essas manoplas que nós falamos, bipolar, tripolar, hexapolar, octopolar, quer dizer que são pares de pinos positivo e negativo, mas todas elas são bipolares. Com isso, os pinos estão próximos, o aquecimento é mais rápido. Com esta manopla, que é a manopla onde ela é bipolar, eu tenho uma polaridade aqui e a outra polaridade na placa. Então, com essa manopla, eu coloco a placa e vou aplicar até o polo daqui. Reconhecer o polo da minha placa demora um pouquinho mais o aquecimento, porém, esse aquecimento é mais profundo. Quando que eu vou usar esse aquecimento mais profundo? Por exemplo, numa adiposidade aqui localizada da minha gordurinha, vamos supor, eu tenho uma papada, então é melhor eu trabalhar com o sistema monopolar, porque ele atua mais profundamente. Se no meu pescoço eu não tenho acúmulo de gordura, por exemplo, eu só tenho pele, eu trabalho com a bipolar. Deu para entender? Então, bipolar, tripolar, hexapolar, ela trabalha mais superficial, portanto, trabalha mais pele, e a monopolar, que é quando eu tenho uma polaridade na manopla, a outra na placa, até uma encontrar a outra, o meu trabalho é mais profundo, então eu posso atingir até as camadas superficiais da gordura. Eu tenho 2 efeitos com a radiofrequência
além do efeito circulatório, que é do aumento da temperatura, né? Que eu aumento essa temperatura, aumento a circulação local. Então, fora esse efeito, eu tenho dois efeitos: o efeito térmico imediato e o efeito duradouro. No efeito imediato, logo que eu estou passando, eu vejo uma contração imediata das minhas fibras. Por isso que é legal você aplicar em metade de uma face, numa M-face, e você já consegue notar a diferença na elevação de uma sobrancelha, na elevação dos lábios, na elevação do sulco. Então esse é o efeito imediato. Como profissional, o que eu mais gosto é que esse efeito imediato seja duradouro. Se minha cliente continuar fazendo as sessões, eu vou ter um efeito duradouro. Esse efeito duradouro é a síntese de um novo colágeno. Então eu tenho os dois efeitos trabalhando com a radiofrequência: efeito imediato, que faz um efeito Cinderela, um efeito lifting, e um efeito duradouro. Devido a esse efeito imediato, não existe em estética, a gente sabe que não existe uma ciência certa, uma regra, mas eu particularmente, após a aplicação da radiofrequência, eu não gosto de massagear a pele, justamente para quê? Para manter esse efeito imediato. Só fazendo um alerta para quem tem uma radiofrequência não trabalha musculatura. Então, porque na hora de aplicar, eu aplico sentido musculatura, principalmente na perna, aplicamos nesse sentido. Então eu gosto de trabalhar as indicações, as respostas, os testes que nós fizemos, percebi que a radiofrequência aplicada no sentido das linhas de tensão, a resposta é melhor. Se a radiofrequência trabalha a pele, o que tensiona a pele são as linhas de tensão, né? Como está disposta colágeno e elastina na minha pele, então é nesse sentido que eu devo aplicar. Nós não recomendamos trabalhar com a manopla fazendo círculos, porque quando eu trabalho fazendo círculos, eu superaqueço uma determinada região. Nós temos essa mania de fazer círculos, porque o ultrassom a gente trabalha circular. No caso da radiofrequência, eu gosto de trabalhar linearmente, tá? E você que adquiriu o Spectra Face, com certeza, né, comprou um dos melhores equipamentos do mercado. Vantagens dele: no conforto da aplicação, eu posso aplicar lentamente, eu não preciso ficar com uma frenesi. Por quê? Porque nós temos um revestimento especial chamado Texcool, que ele me permite trabalhar tranquilamente, não pinica, não é desconfortável para cliente. Né? Tem alguns aparelhos que a gente tem que passar muito rápido e isso acaba causando até tendinites, dores para cliente. E é difícil, pelo menos eu assim, nunca vi, não tive reclamação de casos que provoquem queimadura com a radiofrequência com o Spectra Face. A Tony Derm desenvolveu um eletrodo que você pode aplicar nas regiões íntimas e assim aumentar a sua gama de aplicação com o radiofrequência. Então esses eletrodos, eles têm um revestimento especial para você trabalhar justamente a região íntima. Qual a indicação para cada manopla? Então essa daqui, a monopolar, onde eu vou trabalhar com a minha placa de retorno, eu vou trabalhar gordura localizada, eu posso trabalhar flacidez cutânea facial e corporal também. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando a adiposidade, eu estou trabalhando a flacidez. Eu trabalho as duas coisas. Eu trabalho papada, eu posso trabalhar fibroses e aderências, celulite e acne. Eu posso trabalhar com essa manopla monopolar. Com essa manopla bipolar, onde eu tenho as duas polaridades aqui na manopla, eu trabalho flacidez facial, porque posso trabalhar corporal, mas eu vou levar um século, porque é muito pequenininho. Imagine eu trabalhar isso aqui num corpo. Então a gente recomenda mais esse eletrodo para flacidez facial, linhas de expressão e acne.
Uma coisa que me perguntam muito é qual o tamanho da região que eu vou trabalhar. Normalmente você aumenta em 3, 4 vezes o tamanho da manopla. Por exemplo, eu gosto de trabalhar em tiras, ó. Eu vou trabalhar uma tira, isso daqui seria uma região. Então eu vou chegar na minha temperatura e manter esta região, ok? Eu vou fazendo tiras no rosto no sentido das linhas de tensão. E com esta manopla, né? Antigamente o equipamento se chamava Spectra Face, agora ele é Spectra Plus, porque ele teve um plus, ele tem a manopla corporal, que a gente chama de bicorporal. Então, ela é uma manopla onde eu posso trabalhar. Ela tem, ó, polo positivo, polo negativo, tem duas polaridades, então ela atua mais a nível de pele e eu consigo trabalhar flacidez cutânea corporal, fibroses e aderências e celulite com essa manopla. Liguei o cabo de força do meu equipamento e vou ligar aqui o aparelho. A primeira tela que sai é o tipo de tratamento a selecionar. Se eu dou o Enter aqui, esta tecla lateral, vocês estão vendo que começa a piscar. Então, com as teclas de Up e Down, eu consigo escolher o procedimento que eu vou aplicar. Eu escolho, vamos supor aqui, eu vou trabalhar fibroses e aderência. Escolhi o procedimento, confirmo com a tecla Enter. Com a tecla Up, Down, sempre que eu quero uma mudança, ó, tá vendo que tá mais escurinho aqui no tratamento? Eu vou descer, tá? Pro tipo de pele e aqui eu vou escolher pele até 50 anos, se minha cliente tiver até 50 anos. Se ela não tiver, ó, eu mudo acima de 50, então vou escolher, vamos supor que minha cliente tenha mais de 50. Então, é esta opção que eu vou escolher e dou o Enter. Com as teclas Up e Down, novamente, eu desço para a temperatura. Então, aqui este equipamento não é que ele vai ler automaticamente a temperatura, ele te dá um parâmetro, ó, que para o tratamento de fibroses e aderências numa pessoa acima de 50 anos, eu vou trabalhar com a temperatura a 37 graus. E ainda ele me diz qual o tempo de permanência. Eu vou ficar 2 minutos por região. Para conectar a manopla, vocês estão vendo aqui que tem duas entradas diferentes. Então não tem como você errar. A manopla monopolar, ela vem só com um cabo, ó, ela vem um único fio. Então, esse daqui que tem mais pinos, eu vou conectar aqui nessa região. Então, a monopolar eu vou aplicar, vou conectar um fio na parte esquerda e o fio que corresponde à placa na parte direita. Então, não há como errar, não tem como você falar, ai, não sei qual que vai pôr a placa, qual que não vai, porque aqui vem com a placa, a manopla é apenas um pino e o outro pino está na placa. As manoplas bipolares, elas vêm, ó, com 2 pinos. Então, se ela já vem com 2 pinos, com as duas conexões, eu não preciso da placa de retorno, ó. A manopla, eu não preciso da placa de retorno, ok? Vocês estão vendo que aqui, há uma marquinha aqui, ó, do pininho, tem uma saliência. Eu vou colocar essa saliência, ó, aqui embaixo, aonde ela conecta, ó. Entrou certinho. Então, eu tenho que colocar bem certinho. O outro pino, ele também, ó, tem essa mesma saliência.
eu vou colocar no mesmo local, tá? Na saliência, saliência com saliência. Manopla colocada, programa, escolhi tudo que eu quero, por exemplo, aqui é uma sugestão, vou trabalhar aqui em ativo, eu tenho o tipo de pele, eu tenho a temperatura, eu vou ler a temperatura a 38 graus e vou ficar os meus 3 minutos de tempo em cada local, em cada região que eu decidi trabalhar. E a amplitude de 50. Feito isso, acabei de fazer, eu vou preparar minha cliente já deve estar com a pele bem higienizada, aplico a glicerina líquida. Qual é o meu meio de condução? É a glicerina líquida. Vou apertar o Start e aqui ainda ele dá uma ideia do que eu vou aplicar. Uma dica muito legal que o Spectra, que toda a linha da Tony Derm tem, e eu acho assim fantástico, é o seguinte. Bom, tô toda preparada para aplicar, vou aplicar na minha cliente, dou o Start aqui. A minha radiofrequência já está funcionando, não tem problema de eu ligar ela e não estar em contato com a pele. Por quê? Porque não é como onda ultrassônica que quebra cristal. Então, ela está funcionando. O que eu programei no meu equipamento? Eu programei 40% de potência, é a força com que está saindo essa máquina, e eu vou trabalhar a 38 graus. Sai essa mensagem falando, olha, pega o termômetro, vai lendo o tempo inteiro, né? Eu vou trabalhar com o termômetro e vou lendo a temperatura que eu desejo. Cheguei nos meus 38, mas eu tô vendo que eu não consigo estabilizar no 38. Começa a subir, fica 39, 40. E para essa alteração que eu tô trabalhando, eu preciso permanecer no 40. Então, o que eu faço? Ó, sem desligar o aparelho, sem mexer em nada, eu aperto essa teclinha aqui do lado, que é um S, começa a piscar a minha potência e eu, ó, com a tecla Down, diminuo para eu conseguir, como eu tô passando, eu aqueci, para eu conseguir trabalhar a 38 graus. Diminuir demais, tá ficando 36, 37, aperto o Szinho e subo. Então, eu vou ter que achar a porcentagem para minha pele para que eu consiga ficar nos 38. Não existe uma regra. Por quê? Porque cada pele oferece uma impedância. Então, o importante da radiofrequência não é eu chegar mais rápido, mais devagar, mais lentamente na temperatura. O importante da radiofrequência é eu chegar nos 38 e ficar os 3 minutos que eu escolhi para esse tratamento nos 38 graus. O ideal é que eu não fique nem a 40, nem a 36. E para isso a gente tem essa tecla que vai ajudar muito. Então eu estou aferindo a temperatura. Tá medindo 39, quer dizer que a potência do meu equipamento para aquela pele tá muito alta. Eu venho aqui e diminuo a minha porcentagem. No 20% eu consegui manter os 38? Beleza. Então isso eu vou fazer em qualquer procedimento. A mesma coisa, eu coloquei aqui, sei lá, 30%, 40%, e eu percebi que eu não tô chegando na temperatura que eu desejo, eu aperto o Szinho e vou subindo. Tá demorando muito para chegar na temperatura, isso quer dizer que essa pele tá me oferecendo uma resistência maior, porém eu posso aumentar essa potência. Então este S eu vou manipular, eu vou mexer aqui o tempo todo, porque o importante é eu manter a temperatura para cada alteração. Sabe o que é o mais difícil, onde todo mundo tem mais dificuldades? É aferir corretamente a temperatura.
Então vamos lá, ó. Primeira coisa, quem tem este modelo de termômetro, nós temos esse modelo e um outro que saiu. Quem tem este modelo, o que eu preciso saber? Aqui, esse redondo maior é onde eu estou medindo a temperatura, mas aqui, ó, é por onde vai sair o meu ponto de referência, por onde vai sair o meu LED, ó. Tá vendo, ó? O LEDzinho, ele sai pro ponto menor. Então, se eu estou passando, dá para vocês enxergarem? Se eu estou passando o eletrodo, ó, a minha veia é enorme, né? Se eu estou passando o eletrodo, ó, aqui pela minha veia, se eu colocar a luzinha em cima da veia, na verdade eu estou medindo o quê? A temperatura por onde eu não passei. Então, eu tenho que colocar o eletrodo, o termômetro, 1 centímetro abaixo da onde eu estou passando. Por quê? Porque, ó, o ponto de medição, o ponto vermelhinho, né, o pontinho de LED, é uma referência, não é ele que está medindo. Então, eu vou tomar ele como referência, mas eu vou pôr, ó, 1 centímetro, não sei se dá para ver, ó, 1,5 centímetros mais baixo, tá? Então, ó, tô pondo 1,5 centímetros mais baixo. Outra coisa que dá alteração, se a cliente tá falando assim, ai, tá quente, e eu tô medindo, tá 36 graus, com certeza é você que tá medindo errado. Eu digo que para medir bem, a gente tem que levantar, abrir as asas. Então, ó, eu tô passando aqui no meu braço, eu tenho que estar com o termômetro paralelo onde eu tô passando. Se eu aplico assim, ó, eu tô medindo o ar, eu não estou medindo a minha pele. Então, ó, totalmente paralelo à região aonde eu vou trabalhar, ok? Num corpo é muito fácil, no rosto a gente tem que pegar as manhas, mas sempre, ó, levantando o cotovelo. Se você mede toda delicadinho, ó, você está medindo o ar e não a temperatura da pele. Então, esta é a posição correta, bem paralelo à pele. Aqui, este botão, ele troca Celsius por Fahrenheit. Então, eu tenho que estar em graus Celsius. A minha temperatura é medida em graus Celsius. Aonde que eu vou apertar para medir a temperatura é nesta região inferior, ó. Aperto aqui para medir a temperatura, ok? Só fazendo uma lembrança com relação à temperatura. Como que a radiofrequência funciona? Nós sabemos que cada afecção, cada alteração, eu tenho que trabalhar numa determinada temperatura. Então, é diferente eu trabalhar um acne nativo, de eu trabalhar uma celulite, de eu trabalhar uma flacidez e uma adiposidade. Cada afecção, cada alteração, eu trabalho com uma determinada temperatura. Mas em todas eu vou trabalhar dessa maneira. Eu vou aplicar o meu eletrodo, vou ler com o termômetro. Quando eu cheguei na temperatura que eu quero, vamos supor, eu vou fazer uma fibrose e aderência, que eu vou trabalhar uma temperatura de 37 graus. Estou trabalhando, medindo o termômetro, deu 37 graus. Então, daí que eu vou marcar o meu tempo de permanência, que é 2 minutos. Então, sempre que eu falar em tempo de permanência, é o tempo após eu atingir a temperatura. Lembra que eu falei que vai trabalhar por tiras? Então, imagina, ó, eu tô trabalhando uma tira, medi, tá? Deu 37, que é a temperatura que eu quero para a afecção que eu estou tratando. Deu 37, beleza. Daí eu vou marcar no meu relógio 2 minutinhos. Deu os 2 minutinhos, trabalhando a 37 graus, eu parto para uma outra tira e vou começar tudo de novo. Pego essa tira, começo a trabalhar, meço, deu 37, né, ou 38, 39, eu tô falando 37, mas deu a temperatura que você quer, que o teu protocolo indica, deu a temperatura desejada, vou marcar os 2
minutinhos. Então isso eu vou fazer região a região. Eu passo, chego na temperatura que eu quero e daí eu marco o meu tempo de permanência. Dependendo da alteração, dependendo do que eu for trabalhar, pode ser 2 minutos, pode ser 5, pode até ser 10 minutos. Mas sempre que a gente diz em tempo de permanência, é o tempo que eu vou trabalhar após atingir a temperatura que eu quero. Ok? Ficou claro essa questão? Já que estamos falando de temperatura, então vou falar mais um detalhe. Nós sabemos que o colágeno ele aguenta até uma determinada temperatura, né? Eles falam que em torno de 45 graus e depois disso estafa o colágeno, né? Então a fibra, em vez de produzir novas fibras, a fibra, minha filha, estafou, para de produzir novas fibras. Qual é o limite? A gente recomenda no termômetro trabalhar no máximo a 42, porque internamente eu tô 2 a 3 graus mais elevados. Então, quando eu meço com o meu termômetro, eu medi, deu 42 graus, quer dizer que internamente eu estou a 45, numa linha muito tênue para que o meu fibroblasto arreie e pare de fabricar fibras. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, porque eu vou realizar diversos procedimentos com radiofrequência. Vou demonstrar o passo a passo aqui. Então ativa o sininho aí para vocês receberem a notificação.